Olá, meu querido povo de Deus, estou aqui em mais um vídeo para mostrar a verdade da Santa Igreja Católica contra os hereges. Meus irmãos, não é de se espantar mais com as atitudes, não é, que existem em alguns protestantes, exagerados, escrupulosos, que desrespeita, né, o espaço das pessoas, protestantes fanáticos que querem a todo custo te obrigar a escutá-los e querer te impor as distorções bíblicas que eles têm. Eu vou mostrar aqui para vocês, existe um canal no YouTube, Porta da Fé, que fala, um tal de Porta da Fé, né? Que na verdade é a porta do inferno, porque você vê várias distorções bíblicas desse povo. E esse pastor protestante, ele é um cara altamente desequilibrado. Nós percebemos pela forma de falar, pelo que ele faz nas redes sociais, é algo muito sério. E aqui eu tenho que gravar vídeos, porque talvez você que está me assistindo já viu esses argumentos, mas tem muitas pessoas que não conhecem, né? Não conhecem os nossos argumentos contra esses ataques protestantes. Então peço a você que analise o que eu vou expor aqui, o que eu vou mostrar aqui, e também me ajude compartilhando, né? Veja só a que ponto chega um protestante descontrolado, fanático. Veja só o que esse pastor protestante fez, entrando em um trem, né? E entrando ali no metrô e desrespeitando ali um sacerdote da Igreja Católica. Preste atenção e logo em seguida eu estarei dando minha argumentação. Quem é o representante de Deus aqui na terra? Pedro? Quem é o representante de Deus aqui na terra? Eu? Quem é o representante de Deus aqui na terra, Padre? Senhor? Quem é o representante de Deus aqui na terra? O Espírito Santo. Não é? O Espírito da verdade, o mundo não conhece. Por que o Papa não faz mais milagre como Pedro fez? Porque os que creem em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Padre, se o Vaticano não mudar, filho, vai levar esse mundo para o inferno, porque o catolicismo romano é o império romano aqui na terra, trazendo o anticristo a ser adorado. Está escrito em Apocalipse 17 que a besta sai de Roma, o império romano. A igreja não é deste mundo. A igreja não é deste mundo, Padre. Se o catolicismo não falar a verdade, vocês serão jogados no inferno, vivos. O anticristo vai ser jogado vivo no lago de fogo e enxofre. A gente tem que falar a verdade das Escrituras. Eu sei que não precisa conversar. Não conversa porque não tem argumento. Não conversa porque não tem argumento bíblico. Acontece que vocês estão levando almas para o inferno. Acontece que o catolicismo romano está levando almas para o inferno, acreditando em morto. Não pode, não. Não pode falar porque não fala a verdade. Por que eu vou escutar mentira? Você pode contar mentira para os católicos, para mim não. Para mim não conta mentira não. Você pode contar mentira para os católicos para vender estátua, para vender tercinho, para vender missa de sétimo dia, para vender um purgatório que não existe. Vocês têm que se converter. Vocês têm que se converter para ser salvo. Contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem. A igreja de Jesus não é do Papa. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai até o Pai, ninguém vem até o Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Catolicismo romano nunca foi cristianismo. A gente consegue perceber claramente que há um tiroteio
né? São falas desequilibradas, são esforços profundos de atacar a fé. Nós percebemos claramente, meus irmãos, que existem de fato os anticatólicos. Você viu aí o tiroteio de informações distorcidas por parte desse pastor. Você percebe claramente que o mesmo não dá espaço para que as pessoas possam argumentar. Veja, o padre que estava ali, né, o religioso, não sei se ele era padre, não deu para mim perceber tanto no vídeo, se ele estava de clésima, né? Mas você vê que teve até um momento que ele tentou falar, mas ele disse que não dava espaço, porque ele não ia escutar as mentiras dele, os argumentos. Mas como é que ele diz que o padre ia falar mentiras, se ele nem deixou o padre falar? Tá vendo? Eles pecam gravemente com o juízo temerário. E daí ele vai falar que a besta, né, o anticristo, né, estar em Roma, sairá de Roma, conforme diz Apocalipse 17. Peço perdão pelo barulho, gente, que está passando um caminhão. Então, ele diz que lá em Apocalipse 17 fala que o anticristo, a besta, né, vai sair de Roma. Eu quero que você me mostre, eu desafio qualquer protestante a me mostrar o nome Roma lá em Apocalipse 17 do jeito que esse pastor disse. São ataques por cima de ataques, né? A gente vê claramente que ele fala vários assuntos para que ele possa dominar a situação. Ele fala vários assuntos um em cima do outro, com uma tonalidade de voz lá em cima, não dando oportunidade para ninguém refutá-lo. Então ele fala sobre essa questão do representante de Deus, né? Ele fala porque o Papa não faz mais milagres. Eu quero saber se esse homem, anda fazendo milagres. Se esse homem que está aí atacando a nossa fé católica, ele é tão poderoso como ele aí se coloca em suas argumentações, né? Essa questão dos milagres é interessante, como os protestantes, eles acham que essa questão de milagre é alguma prova para que alguém seja visto como verdadeiro. Mas aqui na Bíblia, meus irmãos, que os protestantes dizem que tanto lê, que tanto eles dizem que seguem, vai dizer em Mateus 7, do 21 ao 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Daí o cara vai querer exigir milagres do Papa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ele está exigindo, ele está querendo fazer aqui uma comparação, porque que o Papa atual não faz milagres como o primeiro Papa, que era Pedro, como vocês dizem, católicos, né? Aí a gente poderia, se for para pegar isso ao pé da letra, a gente poderia dizer assim, qual foi a tua pregação, pastor, que converteu mais de 3.000 pessoas de uma vez só num único lugar? Não é para comparar? Não é esse pastor que é o cheio do Espírito Santo? Aí o cara vai falar sobre a questão da besta, né? Você vê aí muitos protestantes se utilizando, né, até da linguagem da gematria, para poder dizer que o Papa é o 666 que se fala na Sagrada Escritura. Meus irmãos, quanta distorção, né? Quantas distorções existem por parte desses protestantes. Primeira coisa que eu quero dizer é que aqui em Apocalipse 13:18, o texto do Apocalipse, né, ele fala
de fato, de uma besta. Aqui vai dizer assim: eis aqui a sabedoria, quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e este número é 666. Sendo que os protestantes, eles pegam, né, e tentam aplicar esse 66 ao Papa. Quem começou a fazer isso foi o fundador dos Testemunhos de Jeová, e hoje a gente presencia muito nos Adventistas do Sétimo Dia. Meus irmãos, quando Jesus Cristo ele ascendeu aos céus, certo? Ele enviou a sua igreja para pregar, para ensinar o povo e batizar as pessoas. Acontece que a igreja no início ela foi muito perseguida. Até hoje é, lógico, mas estou falando referente a essa questão do 666, né? Ela foi muito perseguida por César Nero, né? E se você pegar o nome de César Nero, né, que fez ele fez um decreto para perseguir o cristianismo no início, existia essa falsa religião do Império Romano que perseguia o cristianismo. E César Nero tem o seu nome, justamente seu nome, quando é colocado dentro dessa linguagem numérica, vai dar exatamente 666. Então esse foi o grande perseguidor do cristianismo. E se procurarmos na língua hebraica um nome que se encaixasse com todos esses requisitos, a gente teria aí o nome de César Nero. Mas os protestantes distorcem isso e tentam aplicar ao Papa. Queridos, uma das argumentações aí também que ele falou foi a questão do purgatório, que o purgatório não existe. Veja, é um tiroteio, né? Um tiroteio profundo, um tiroteio de argumentações. Ele também chegou a falar que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e de fato isso está na Sagrada Escritura, certo? E na palavra de Deus vai falar que essa mediação se trata do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero aqui, meus irmãos, analisar com vocês, tá bom? Alguns textos da Sagrada Escritura que vai refutar essas argumentações protestantes. O primeiro está em 1 Timóteo 3,15, que diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, ela não poderia ter se desviado, como esse pastor diz, né? Se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, ela não poderia nunca ensinar o erro. E se lá em Mateus 16, do 13 ao 19, Jesus fala claramente, né, que as portas do inferno jamais iriam prevalecer, a igreja não pode se desviar da verdade. Essa, por exemplo, distorção que esse protestante se utiliza, está aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Veja, por que o versículo termina com Jesus Cristo, homem? Por que dá esse destaque? Porque essa mediação está sendo referente ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, tanto que no versículo 6 diz que se entregou como resgate por todos, tal é o fato atestado em seu tempo. Então, esse protestante, ele vai falar sobre essa questão, né, de uma forma distorcida. Nós percebemos claramente que o intuito aí é atacar a igreja. O intuito aí é distorcer aquilo que é católico para enganar as pessoas. Nós temos, meus irmãos, claramente a prova de o porquê que a igreja católica está em Roma. Jesus tirou o reino de Israel, veja aqui em Mateus 21, 43, que diz: por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele, né? Foi entregue aos romanos. Romanos capítulo 11, versículo 17 diz: se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebestes a seiva da raiz
da oliveira. No cristianismo só existem duas oliveiras, a original, Israel, e a selvagem, romana. Foram enxertadas no lugar dos ramos decaídos da oliveira original, que é Israel. E desde então os romanos passaram a receber a seiva dessa raiz. Entendeu aqui? Porque que nós, católicos, meus irmãos, acreditamos que a sede da igreja está em Roma, né? Então, assim, nós percebemos claramente que esses protestantes, que se dizem tanto, né? Seguir a Sagrada Escritura, né? Ser fiéis à Sagrada Escritura, essas pessoas estão vivendo em uma grande apostasia com suas distorções. Meus irmãos, nós precisamos entender que aqui na Sagrada Escritura vai dizer, virá um tempo, né, 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, vai falar que irá vir um tempo em que muitos irão ajustar mestres para si, irão abandonar a verdade, e esse tempo, de fato, ele chegou, nós estamos vivenciando isso, né? Nós estamos presenciando isso. Aqui na Sagrada Escritura, por exemplo, também em 1 Coríntios 1:10, vai dizer que nós temos que ter uma unidade, coisa que no protestantismo não existe. Mas os protestantes dizem que seguem a Sagrada Escritura. Os protestantes dizem que vivem a Sagrada Escritura. Será que isso é viver a Sagrada Escritura, meus irmãos? Será que isso de fato é estar em unidade com a Sagrada Escritura, o que os protestantes estão fazendo, né? Veja só também a questão do purgatório que esse protestante aí atacou. Em Mateus 12, a partir do verso 31, diz: por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoado. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. O Catecismo da Igreja vai dizer que esse século vindouro a Igreja interpreta como purgatório. Porque pensa comigo, se aqui está dizendo que não vai ser perdoado nem neste século, nem no século vindouro, a Bíblia está dizendo que pode existir perdão depois, né? Ou seja, século vindouro, após esta vida terrena. Aqui a igreja interpreta como purgatório, com toda razão, porque quem está no céu não precisa de perdão, porque já está na vida plena, já está na plenitude, né? Na igreja triunfante. Quem está no inferno também não dá para ser perdoado, porque já está condenado eternamente. Então, esse perdão ele só pode acontecer aonde? No purgatório. Então, a igreja ela interpreta a Sagrada Escritura para nós, como diz em 1 Timóteo 3,15, que ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, veja como todas essas acusações desse protestante caem por terra. Basta fazer uma análise honesta da Sagrada Escritura, basta estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Agora, fica aqui o meu recado para essas pessoas, né? Vocês não conhecem a Igreja Católica. Vocês, muitos, né, estão nesse desequilíbrio. A gente vê a pessoa, sabe, se exalta ali, se estressa, vai para cima, ataca, aponta para o outro. Você viu que até o povo que estava nesse metrô aí, nesse trem, né? As pessoas se incomodou. Depois até aparece aí uns guardinhas de lá, porque eu tive que parar o vídeo, né? Porque senão ia ficar muito longo. Mas os guardinhas lá dizendo, olha, você tem que ter educação. Você não pode chegar, gritar, ser gasguito. Tem gente ali que não quer te ouvir. Você tem que respeitar o espaço das pessoas. Então veja como o protestantismo tem gerado um desequilíbrio, um distúrbio muito forte, muita gente, né? Muita gente, tanto que São Pio X disse que o protestantismo é o compêndio de todas as heresias que já existiram, que existem e que um dia ainda podem existir.
Então, meus irmãos, aqui foi mais uma resposta. Você que assiste o nosso canal, que acredita no nosso trabalho, compartilha esse vídeo. Tá? Você que desejar falar comigo no WhatsApp, na descrição desse vídeo, certo? Aí no YouTube você vai ver lá que tem embaixo do vídeo a descrição. Você clica, né? Tem até uma setinha assim para baixo, né? Bem por aqui assim, debaixo do vídeo. Você clica e vê a descrição. Lá vai estar meu número do WhatsApp, tá certo? Vou tentar colocar ele aqui na tela também para vocês. Então lá vai estar meu número do WhatsApp. E também você que quer contribuir com nossa missão, ser um benfeitor de nossa missão, nos ajudar a aprimorar nossa evangelização, certo? Tem também as contas disponíveis para você fazer sua doação, tá bom? Muito obrigado e não esquece, divulgue esse vídeo. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles. Deus abençoe.